Estamos explorando ele esse tempo, mas depois nós vamos voltar a pregar. Quem sabe quarta-feira eu acho que não vou estar aqui, mas estarei falando e a Fabiana também vai estar trazendo uma mensagem. Passar para o Jackson, que vai estar nesse tempo ministrando sobre as nossas vidas. Jackson? Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Quero pedir desculpas pelos últimos dias não poder ter comparecido aqui na live, mas não estava de bobeira, estava fazendo outras coisas, então vocês podem me perdoar, né? Tá bom, Fabiano? Tá bom, que bom. Glória a Deus por isso. Família é isso aí, tem que dar satisfação, tem que dar o relatório familiar. E é muito bom estar aqui com vocês. E quero agradecer mais uma vez o pastor José Carlos, a Fabiana, pela oportunidade que eles têm me dado e confiado isso, trazer a palavra, estar pregando, compartilhando a palavra de Deus. Não são muitas pessoas que teriam essa coragem de fazer isso. Mas eu agradeço a Deus pela vida deles e pelo privilégio de estar aqui e poder estar compartilhando algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria desafiar você a pensar comigo aqui um pouquinho. Eu quero falar hoje sobre esperança. Aonde está a sua esperança? Aonde você tem colocado a tua esperança? Aonde você tem depositado a tua fé, a tua confiança? Provavelmente você vai dizer, é claro que em Jesus, em Deus. Mas será mesmo? Como nós estamos lidando com as adversidades? Lidando com os problemas, com a enfermidade, com a falta de dinheiro, com a instabilidade financeira do país? Aonde está a tua esperança? Em Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, do verso 24, do capítulo 24 e do versículo 13 ao 31, conta uma história de dois discípulos de Jesus que saem de Jerusalém depois da morte de Jesus. E depois de 3 dias que Jesus morreu, esses dois discípulos se afastam de Jerusalém e vão para Emaús, que é uma região, uma cidade que significa casa pequena. Só para a gente poder recordar um pouco a história, Jesus falou que os discípulos deveriam permanecer em Israel, não sair de Israel, até a ressurreição e até o mandamento, até ele se despedir deles e ali permanecer em Israel até a vinda do Espírito Santo. Então a ordem era permanecer e não fugir. Mas por que eles fugiram? Por que eles abandonaram? Por que eles saíram e desobedeceram? Simplesmente porque a fé deles estavam em algo que não era aquilo que Jesus havia dito. A fé deles estava depositada num Jesus, num líder governamental, político, e não no líder espiritual que Jesus havia dito que era, que veio para ser o rei de Israel espiritual. Esses homens acharam que Jesus estava dizendo que ele ia ser o próximo governador, que ele ia ser o próximo rei, que ia acabar com o domínio romano, que tudo aquilo que Jesus pregou, ensinou e fez foi só para ser algo político, terreno, falando do reino terrestre, terreno. Mas Jesus nunca disse isso. Mas esses homens acreditaram que Jesus estava falando sobre isso. E quando, ao 3º dia, Jesus foi morto, e depois de 3 dias, nada aconteceu, eles saíram, falaram assim, quer saber? Vamos embora. Ele mentiu para nós. Tudo aquilo que a gente acreditou, tudo aquilo que a gente seguiu, todos esses 3 anos que a gente viu ele fazendo as coisas, tudo foi mentira. Ele nos enganou. Nós acreditávamos que ele ia ser o próximo rei de Israel, físico, terreno, que ele ia acabar com o domínio romano, com o governo e a política romana. Jesus nunca disse isso, mas eles acreditaram nisso e por isso
ficaram emburrados e foram para Emaús, para a casa pequena. Saíram do lugar onde Jesus havia dito que eles deveriam estar e foram embora, emburrados, discutindo, reclamando, dizendo: poxa, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foram dito para nós foi uma mentira. Mas Jesus nunca havia prometido nada com relação a isso. E muitas vezes eu e você acreditamos em algo nos nossos planos e não nos planos que Deus tem para nós. E talvez toda a expectativa e toda a sua esperança é pequena demais para aquilo que Deus tem para a tua vida. Em Jeremias 29 diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos, que aquilo que Ele tem para nós é muito melhor daquilo que você espera. Então toda a sua expectativa, toda a tua esperança é pequena demais para aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas infelizmente nós queremos buscar, nós queremos fazer do jeito nosso, ter a nossa vontade prevaleça, não os caminhos de Deus. E aí desobedecemos, perdemos a bênção porque ficamos emburradinhos e saímos. Ah, porque a igreja, o pastor pregou aquilo, eu não gostei, falou sobre pecado, eu não gostei, eu vou sair da igreja. Ah, mas é que o pastor me exortou porque eu errei e aí eu não quero mais ficar ali. Isso é ser mimizento, você sofre de uma doença chamada hemaltite, que é da casa pequena. Sempre que é contrariado, sempre que a tua vontade não prevalece, você simplesmente dá as costas, vira e sai emburradinho e falando mal. Isso é sofrer de hemaltite. Emaús, casa pequena. Engraçado, né? Que quem faz isso não vai para casa grande, não vai para algo melhor, vai para algo menor, pior, porque está fugindo da vontade de Deus na tua vida. Aqueles discípulos estavam fazendo a vontade deles, porque Jesus falou assim: permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Ei, já deu 3 dias, de manhã, de madrugada, vamos embora. E eles caminharam o dia todo. No meio daquele percurso todo, Jesus aparece para eles. E começa a conversar com eles, a querer saber o porquê da frustração, o porquê da falta de esperança, o porquê da murmuração, o porquê que eles estavam fugindo, porquê que eles estavam caminhando numa direção que não foi aquela a qual Jesus tinha dado para eles. Mas os problemas, a frustração, o pecado, a enfermidade, a dificuldade era tanta e a reclamação era tanta que cegou eles, porque Jesus estava andando do lado deles e eles não perceberam que era o próprio Jesus Cristo, o mestre deles, que estava caminhando com eles. Muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é que tem que prevalecer. Nós achamos que tem que ser tudo do nosso jeito, porque eu quero assim e ele tem que me obedecer. Nós tiramos Jesus, Deus Todo-Poderoso, do trono e sentamos lá e começamos a dar ordem. Eu quero que os planos sejam assim. Eu ordeno que o desejo do meu coração prevaleça. E não pedimos aquilo que está no coração de Deus. Não ouvimos, não obedecemos e não conseguimos enxergar a vontade de Deus na nossa vida, porque estamos caminhando para a casa pequena. Estamos caminhando em direção oposta àquela a qual Jesus disse para nós. E queremos ter a razão, queremos ainda ter a autoridade para reclamar para Deus. E esses homens, no meio disso tudo, Jesus encontra com eles, conversa com eles, escuta as lamúrias deles. E Jesus, uma certa hora dessa caminhada, Jesus pergunta assim: o porquê que vocês estão assim?
qual é o motivo de tanta reclamação? Qual é o problema de vocês? O porquê que vocês estão andando um dia inteiro debaixo desse sol, reclamando, bicudos, chorando, murmurando? Por quê? E Cleopas, que era um dos discípulos, e essa é a única vez que o nome desse rapaz vai aparecer. Ele teve a capacidade, a ousadia de se virar para Jesus e falar assim: será que você é o único andarilho? Você é o único homem, você é a única pessoa em todo o Israel que não sabe das coisas que estão acontecendo? Para mim, isso é a pior pergunta na Bíblia. Ele foi extremamente idiota de olhar para Deus e dizer assim: ei, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Não está vendo o que estão falando? Não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes, infelizmente, eu e você olhamos e falamos assim: ei, Deus, não está vendo o que está acontecendo? Olha a minha situação. Não está vendo que eu estou doente? Não está vendo que faltou dinheiro? Não está vendo que eu estou passando por aflições? Esses homens foram tão ruins ao dizer para o próprio Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E quantas vezes eu e você fazemos as mesmas coisas? Falamos para Deus: ei, Deus, perdeu o controle, né? E Jesus fala assim: será que não estava escrito que o Filho de Deus não teria que passar por todas as coisas? E Jesus começa a explicar a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento, todas as profecias, e conversar com eles tudo o que deveria ter acontecido e que aconteceu e se revelou através da vida deles, para que eles pudessem entender. Falou assim: ei, isso já tinha sido profetizado, isso já tinha sido dito, as coisas todas se cumpriram no seu tempo determinado. Eu fico imaginando que quando a gente chegar lá no céu, vai ser muito fácil identificar esses dois discípulos. E olha qual que é a minha visão deles. Quando eu chegar lá no céu, vai ser muito fácil. Vai ser só você olhar e encontrar dois caras assim. Ei, alguém viu Jesus aí? Oh, será que eu estou no céu? Alguém viu Deus? Será? Essa é a minha interpretação desses dois discípulos. Porque é impossível você andar com Jesus ali do teu lado e você não conseguir enxergar. Eles só poderiam estar com um saco de papel na cabeça. Talvez, lógico, eu exagerei, se quis ser cômico, mas a impressão que dá, a intenção é assim: poxa, será que são tantos os problemas que você não consegue Jesus? Ver que Jesus está aqui do teu lado? E você vai me dizer: poxa, mas muitas vezes eu me senti sozinho, isso nunca aconteceu comigo. Lógico que eu quero fazer uma pergunta para você: se existiu alguma vez que Jesus não esteve do teu lado? Se houve alguma situação na sua vida que você possa comentar aqui e dizer assim: não, teve tal dia lá que ele não esteve do meu lado. Eu desafio a você dizer isso, porque não vai existir. Porque em todo o tempo, mesmo você não vendo, ele estava do teu lado te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal. Mas o sofrimento faz parte da nossa vida. O próprio Jesus disse que, ei, no mundo nós teríamos aflições, mas era para que a gente fazer o quê? Ter bom ânimo, porque eu venci. Era escrito, já estava determinado que o Filho de Deus iria passar por todo aquele sofrimento. Entendeu? Então, se você tem passado por sofrimento, isso é natural. Mas lembre de uma coisa: Deus não quer que você permaneça nesse sofrimento.
Ele não quer e não deseja que você coma as migalhas para o resto de sua vida. Em Cantares, diz que ele está preparando um banquete para nós. E ele convida você a sentar nessa mesa e fazer parte dessa mesa, desse banquete. O grande comandante Napoleão Bonaparte pediu em 1806, mandou que os franceses construíssem um arco do triunfo, o arco da vitória. Um arco que durou 30 anos para ser construído, para que quando ele voltasse para o país dele, porque ele conquistou a Europa, o norte da África, vários países, a Ásia, e quando ele voltasse para a França, ele queria que ele e o exército dele pudesse entrar e passar por baixo desse arco. Procura na internet depois, Arco do Triunfo. Deus me deu a oportunidade de conhecer esse monumento pessoalmente. É um monumento gigantesco de 50 metros quadrados. É muito, mas muito grande. Eu vou falar uma coisa para você. Deus está construindo um arco do triunfo da vitória para você. Mas você só vai passar debaixo desse arco se você estiver no campo de batalha. Não fala para mim que você está deitado no sofá com um saco de dinheiro e estou passando por tribulações e quero vencer a batalha. Você não vai vencer a batalha. Só vence a batalha, a guerra, quem está lutando, quem está no campo de batalha. Então, se você está passando por sofrimento, essa guerra vai ser vencida no nome de Jesus. E você vai passar debaixo desse arco gigantesco que Deus está preparando para você, para dizer: ei, meu filho, estou aqui, ó. Eu vi as tuas vitórias, eu vi as tuas derrotas, eu vi o seu sofrimento, eu vi quando você foi atingido, quando você foi ferido, mas eu estava com você todo lado. E vamos passar junto debaixo desse arco, para memória, para comemorar, para você sentar na mesa com Deus, com um banquete com Jesus Cristo e ser honrado pela tua luta, pela tua batalha. Então não desista, não vá para a casa pequena, não volte, não fuja da presença de Deus, não tente fugir da presença de Deus, porque Deus não está lá te esperando na casa pequena, Ele está no arco do triunfo, esperando você, dizendo: ei filho, vem aqui, ó. Vamos comemorar juntos essa vitória. Então, essa palavra é para você. Está passando por dificuldade? Batalhe. Está passando por problemas? Está sem grana? Está doente? Está passando por problemas na sua família? Estamos juntos. Nós estamos passando por isso. Estamos batalhando. Não desista. Não vire as costas. Só porque as coisas não estão andando da maneira que você quer nesse momento. E não acredite em nada daquilo que não está escrito aqui. Não vá atrás de profetada, não vai atrás. Tudo está aqui, ó. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não mentiu para você. Não pense que Ele não está vendo a tua luta. Não pense que Ele não está vendo a tua frustração, a tua dor, a tua enfermidade. Está vendo. Se permaneça fiel até o final, porque o arco do triunfo está sendo construído para que você possa passar e ser honrado no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todas as lutas, por todas as batalhas, por todas as quedas, por todas as derrotas que eu tive na minha vida. Mas eu quero louvar a Deus, porque em todos os momentos o Senhor esteve lá comigo, Pai. Amém. E o Senhor não me abandonou. Por mais que eu quisesse ter virado as costas, ter abandonado, saído correndo, o Senhor não virou as costas para mim. O Senhor foi me buscar lá no caminho de Emaús, lá na casa pequena, para dizer: ei filho, vamos caminhar, porque o arco do triunfo é para o outro lado. E eu louvo a Deus pelo amor que o Senhor tem pela minha vida. E eu louvo a Deus, ó Pai, por cada pessoa que está aqui nessa live, pela vida do pastor Zé Carlos, da Fabiana, da dona Elza, dessas pessoas que estão lutando, que estão batalhando, tendo as suas próprias lutas, as suas próprias batalhas. E que muitas vezes a gente não entende o porquê, que a gente pode até dizer: ei Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor está vendo sim, o Senhor está ao nosso lado. Mas não permita a gente ser idiota ao ponto de dizer: ei, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor está fazendo, ó Pai. Que o nosso coração, que a nossa esperança esteja
na tua vontade, não na nossa vontade. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Ó Pai, nos ajude a ter fé, que quando essa batalha terminar, a gente vai passar debaixo desse arco, comemorando. As pessoas vão estar nos aplaudindo. As pessoas vão estar com bandeiras, ó Pai, glorificando o teu nome, porque nós vencemos essa guerra. E te louvamos isso no nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Continue com a gente, orando. E não desista. Não fuja para a casa pequena. Porque Deus está no arco do triunfo te esperando.